Fala Dev, no vídeo de hoje a gente vai aprender aqui um pouquinho sobre Spring Framework, mas de uma forma diferente, através do Roadmap. A gente vai falar também sobre um pouquinho do Spring Initialize e entender um pouquinho dessa tecnologia. Quando você vai analisar algumas vagas de trabalho, seja no Indy, no Programator, no Nerdin, em qualquer outra plataforma, você vai se deparar com esse framework aqui, Spring Boot, se você for trabalhar com back-end. Aí aqui ele diz que tem uns roadmaps, que são aquelas trilhas que você pode seguir para aprender essa tecnologia. Aí ele recomenda o que? Que você tem que aprender o roadmap do Java, o roadmap back-end e talvez se você queira servir a carreira de DevOps, que talvez você trabalhe com essa tecnologia. Mas quando a gente para analisar isso aqui, por que o Spring Boot é tão importante? Porque ele vai facilitar você a criar a sua aplicação, dando configurações de start, como através de um Spring Initialize, para que você não se preocupe em configurar coisas que é repetitivo, por assim dizer. Ele dá um start, ele automatiza aquela parte mais massiva que você teria que perder tempo e deixa você focar na lógica do negócio. Tal como aqui, ó, eu tenho um Spring Initialize, que é uma ferramenta para criar projetos de Spring Boot de uma maneira bem simples e fácil. Onde eu tenho que selecionar aqui, ó, selecionar a linguagem aqui, ó. Isso aqui é tudo web, né? Só clicando. Seleciono o gerenciador de dependências, Maven, a versão do Spring Boot, qualquer versão que eu quero trabalhar aqui. Aí aqui eu posso dizer o nome do meu projeto e o grupo que ele pertence, dar um nome para esse projeto, uma descrição, o nome do pacote, algo bem simples aqui, ó. Se você tiver um site como br.com.do back ao front. Esse site não existe, aqui é só para exemplificar. E aqui nesse projeto eu quero criar a parte do financeiro. Aqui ele já dá para mim toda a estrutura. O pacote que vai ser criado lá na minha IDE, Eclipse, NetBeans, IntelliJ, vai ser isso aqui, ó, br.com do back ao front financeiro. E eu posso criar um módulo só para isso aqui. Posso trabalhar com o empacotador já, escolher a versão do Java aqui. E o interessante do Spring, que é aquela parte do Start, é que você pode adicionar algumas dependências. Como aqui no caso, o Spring Boot, ele é um conjunto de ferramentas que dentro dele vai ter o Spring Security, o Spring Data, Spring MVC, Spring Web. Ou seja, você pode criar uma aplicação web só em você vir aqui adicionar a dependência do tipo Spring Web. Aí você já consegue aplicar os recursos necessários para você criar uma API, por exemplo, para ela ficar disponível na internet. Aqui, se você quiser, por exemplo, definir que você quer trabalhar com banco de dados, você pode colocar aqui o Spring Data JPA, onde você consegue trabalhar com persistência de banco de dados, onde você consegue fazer um mapeamento objeto relacional, ou seja, você consegue pegar um código que está escrito com uma classe em Java e fazer um mapeamento para uma tabela MySQL no banco de dados sem utilizar MySQL. Então aqui eu já tenho tipo duas ferramentas poderosas para fazer isso. Além disso, eu posso aplicar uma coisa chamada de Spring Security, que é para dar uma segurança à minha aplicação, a nível de você adicionar, por exemplo, uma autenticação, como por acaso aqui eu tenho aqui, ó, Security, eu tenho um tipo de autenticação aqui, ó, O2 Auth, que eu posso conectar clientes, configuração de clientes, por assim dizer, algo como aquela janelinha que aparece para você, que aparece logar com Facebook, logar com Google. Ele já tipo dá uma alternativa para trabalhar com esse tipo de tecnologia. Deixa eu apagar aqui. E além disso, você pode adicionar uma ferramenta de desenvolvimento como o Spring DevTools, onde você pode simplesmente criar sua ferramenta e não precisar estar parando a execução da sua aplicação e executando novamente. Com isso aqui ele já consegue identificar todas as modificações que está fazendo no código em tempo de execução ali, reiniciando tudo e já deixando tudo pronto para você. Aí quando eu tenho tudo isso aqui para inicializar meu projeto, olha só o que eu preciso fazer. Cliquei aqui, ó, em Generate, ele vai extrair aqui um arquivo .rar, vou deixar aqui na parte de download mesmo, só para exemplificar. Onde esse arquivo aqui é a pasta do projeto, onde já tem toda essa configuração aqui. Então, independente da ideia que eu abrir, que eu importar esse projeto aqui, que eu abrir e extrair esse arquivo aqui para a pasta do projeto, quando eu importar ele lá, ele já vai começar a baixar as dependências automaticamente. Por que isso acontece? Porque o Spring Boot ele trabalha com um gerenciador de dependências, pode ser o Maven ou o Gradle, seja para Kotlin, para Groovy ou então para Java. A gente está trabalhando com Java aqui. Quando a gente trabalha com Maven, a gente pode clicar aqui, ó, em Explorer para você ver que ele cria esse arquivozinho aqui com XML, que ele tem todas as dependências do projeto. Ou seja, ele tem aqui, ó, o Spring Start Security, Spring Start Web, Spring DevTools, Spring Start Testing,
Spring Test Security. A gente tem aqui, ou seja, tudo isso aqui que está aqui, ele vai simplesmente inicializar para mim, baixando as dependências, seja lá onde isso esteja na internet, e adicionando aqui. E se eu quiser adicionar mais recursos a essa minha aplicação, eu posso vir aqui nesse programa aqui, ó, nesse site Maven Repository, e baixar outras dependências, tipo, eu quero adicionar o banco de dados MySQL no meu código, eu quero adicionar o banco Postgre, quero adicionar uma ferramenta diferente. Aí você pode pesquisar aqui no Maven Repository, que aqui já vai ter toda a parte que você vai precisar para importar. Vai precisar só escolher no máximo a versão do que você quer. E aqui ele vai dar, você quer importar esse projeto com gerência de dependências Gradle ou Maven. Se for Maven, você só clica aqui, ó, copiou, ele já vem para cá. Você já pode vir lá no seu código, entre essas tags aqui, ó, dependencies, que é no plural, você pode adicionar uma dependência isolada. E uma dessas dependências que você pode adicionar é inclusive essa que a gente acabou de adicionar. E no caso essa daqui, ó, a Spring MySQL, onde ele vai simplesmente adicionar o conector do Java. Ou seja, ele vai lá no site da Oracle, baixa o arquivo MySQL Connect Java.jar e adiciona no seu projeto, configura e deixa ele pronto para você usar. Só vai precisar informar o login, a senha e a URL. Pronto, não tem que fazer mais nada. Ou seja, é uma ferramenta que potencializa muito. Quando a gente vai olhar aqui o roadmap, ou seja, tudo aquilo que a gente tem que seguir na trilhazinha lá para estar trabalhando com Spring, a gente tem aqui, ó, a gente vai trabalhar com Spring Core, a gente trabalha com configuração, gestão de dependência, IOC, ACP, Spring MVC para web, as annotations, os beans, tem muita coisa que ele faz por baixo dos panos sem precisar se preocupar com isso. Por exemplo, eu quero trabalhar com o meu código em Java, uma classe em Java, para fazer pesquisa no banco de dados, para encontrar todos os cadastros, para encontrar um cadastro com ID específico, para cadastrar alguma informação ali dentro, para editar. Eu não preciso trabalhar com um banco de dados MySQL. Eu só preciso adicionar, por exemplo, uma dependência do Spring Data JPA e através de anotações, essas annotations, eu consigo informar que aquela minha classe vai virar uma tabela no banco de dados e vai ter acesso a recursos dali. Através de uma interface que eu posso criar um arquivo de interface do Java, eu posso simplesmente manipular todas as pesquisas de banco de dados ali dentro. Através do Spring Security, eu consigo fazer a autenticação do meu usuário com alguma dessas aqui, autorização, com Alt 2, com JWT Authentication. Aí aqui quando a gente volta para o Spring Boot, tem os starters, tem as configurações, que os starters você pode entender como esses arquivos aqui de dependência. Ele sempre informa aqui, ó, Spring Boot Start Security, ou seja, ele dá um start naquela parte de segurança que você vai trabalhar com banco de dados, sem você ter que se preocupar em configurar tudo por baixo dos panos para se comunicar com a parte de segurança do Spring Boot através das anotações. É o que é interessante a pessoa saber quando vai trabalhar com o Spring Boot. Essa parte básica aqui. Saber o que é Spring MVC, principalmente, o que é injeção de dependência, que é configurações automáticas, o que são as anotações e Spring Beans, que são parte para configurações também. Aqui ele fala que você tem que entender a tecnologia, a arquitetura que você quer trabalhar, por que utilizar Spring, que ele é utilizado para isso, para acelerar esses projetos. Quando a gente vai criar, por exemplo, uma API REST, a gente tem que criar algo, uma estrutura que a gente vai disponibilizar para o front-end, para ele poder pesquisar, editar, alterar e deletar informações ali dentro. A gente não precisa, tipo, entender tudo, a gente só precisa entender qual é a tecnologia que o Spring utiliza para fazer aquela comunicação. Ou seja, a gente não tem que entender de tudo por baixo dos panos do que é redes, comunicação de redes, não. É bom entender? Mas ele tem muita facilidade aqui para que você não precise se preocupar com isso. Aqui também ele tem o Hibernate, para você trabalhar com transações, relacionamentos. E quando vem para o Spring Data, aí tem os pacotes aqui, ó, Data JPA, Data MongoDB, Data JDBC. Você pode trabalhar com mapeamento objeto relacional ou trabalhar com banco de dados diretamente, como MySQL. E aqui você pode trabalhar com microserviços, incluindo aqui o Spring Cloud, onde tem tudo isso aqui, ó. Aí eu sei, eu não vou trabalhar com estudar Spring Cloud diretamente, nem microserviço, nem Spring Data. Eu vou trabalhar com o que primeiro? Entender o que é o Spring Boot e principalmente o Spring MVC, que vai estar a parte de web. Aí depois depois que eu sei o que eu posso trabalhar com Spring Boot com web, com MVC, para jogar minha aplicação lá no ar, eu posso, quando a minha aplicação está no ar, eu não quero que todo mundo acesse, porque
porque ele pode tipo bagunçar meu banco de dados, inserir cadastro que eu não quero. Eu tenho que ter uma maneira de controlar quem vai ter acesso ou não. Aí entra o Spring Security. Depois que eu sei trabalhar com esses dois aqui, aí eu posso cair para o Spring tipo Data, para trabalhar com banco de dados ali dentro. Aí tipo, eu já consegui privar quem vai acessar aquela minha aplicação ou não, para depois começar a trabalhar com banco de dados. Aí depois que eu aprender esses três, eu posso muito bem entender o que é um microserviço, trabalhar com Spring Cloud, ou então eu posso vir aqui para o Spring MVC e entender mais um pouquinho aqui dessa parte aqui de JSP, serverless, arquitetura. Posso também focar na parte de testes para ver se está tudo funcionando direitinho. Ou seja, não é um roadmap grande, mas essa parte aqui de cima, para você, eu vou ser bem sincero para vocês, essa primeira parte aqui, ó, esse quadrado aqui, ó, não vou nem colocar essa parte aqui do starter, vou colocar só isso aqui, só o Spring Web e o Spring Core. Isso aqui já consome muito tempo para você aprender, porque como é um conceito novo, é uma prática nova, e alguns cursos eles já misturam tudo de uma vez só para que você entenda, aí pode ser que vire algo difícil de se compreender, difícil de aprender, uma curva de aprendizado pode ser mais acelerada. Aí geralmente eles requisitam o que? Aprendendo Java, visite o roadmap, ou seja, para você trabalhar com Spring, ele trabalha com essas três linguagens aqui, ó, Java, Groovy e Kotlin. Então, se você trabalha com aplicativos Android, Kotlin, Java, Groovy que eu nunca mexi, aí Java para aplicações normal web, você vai ter que aprender Java. Então, isso aí é básico. Aí aqui vou deixar esse link aqui, você vai poder mergulhar no roadmap Java, onde você vai aprender estrutura de repetição, estrutura condicional, declaração de variáveis, classes, objetos, interfaces, coleções, arrays, aprender a manipular arquivos e tal. E depois que você entende como trabalhar com Java, você pode vir para o Spring Boot. É interessante que você, antes de vir para cá, você aprenda um pouquinho de banco de dados. No mínimo, um banco de dados relacional, tal como o MySQL. E se você puder integrar o MySQL com o Java, a sua curva de aprendizado vai ser bastante acelerada quando você for encontrar essa ferramenta aqui. Porque quando você encontrar aqui o Spring Data, que você entender que você pode pegar uma classe em Java e fazer o mapeamento dela com as anotações de Spring, que é aqueles arrobas annotation, e ele vai simplesmente transformar aquela sua classe em Java em uma tabela do banco de dados, sem você precisar saber como ele está fazendo isso por baixo dos panos. Como você pode, por exemplo, utilizar um nome de um objeto que representa um banco de dados no Java, e ele já sabe que você pode acessar recursos de salvar, de editar, de apagar, de alterar, vai facilitar muito. É interessante que você saiba pelo menos Java e um banco de dados relacional. O conceito de web é interessante também. Geralmente nos cursos eles explicam um pouco antes de você começar com uma parte de web, o que é uma requisição HTTP, o que é um get, o que é um post, o que é um update, o que é um delete, que é o básico, para que você possa, por exemplo, pegar uma API que você vai criar, que você vai disponibilizar para a web, para o front-end consumir, e ele vai fazer requisição de get, de post, de delete, de update, para que ele possa simplesmente pegar dados de banco de dados e apresentar no front-end, para que ele possa pegar dados que está no formulário no front-end e enviar para um banco de dados através dessa API que está disponibilizado na web, certo? Então, tudo isso aqui é interessante para a pessoa saber antes de começar Spring Boot. Vou deixar aqui esse link na descrição, vou deixar o link de um livro também, chamado Spring MVC, que você pode estar utilizando para aprender o básico, para já começar a criar seus projetos. Vou deixar o link aqui de outras aulas mais práticas, onde eu explico um pouco sobre Spring Boot, Spring Data, Spring Web, Spring DevTools, tudo de uma vez só assim misturado, para que você possa acelerar a sua visão e você já entendeu o que o que é uma API REST, como é que eu posso criar, qual é a estrutura que eu vou utilizar. E vou deixar um curso aqui também para que você veja como é que você pode aplicar isso tudo e aprender aos poucos, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, seu like, seu comentário e compartilha com a galera que também não conhece essa tecnologia, que é muito presente nas vagas de trabalho do mundo back-end com Java, tá certo? Então até a próxima, valeu, tchau!